esperança viva. Sua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta os meus ser e a vergonha desfaz. Sua presença, Santo Espírito, és bem-vindo, és bem-vindo para encher este lugar. Vem encher o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória até transbordar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar a sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar a sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Não há nada melhor. Não há nada melhor. A que se compara a esperança viva. Sua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta os meus ser e a vergonha desfaz. Sua presença, te adoramos, te adoramos. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem
és bem-vinda aqui. Vem inundar, encher. Cante isso a Ele. É o desejo. Se esse for o desejo do seu coração, cante isso a Ele. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Enche-nos, Senhor. Enche as nossas vidas, Senhor. Enche-nos com teu Espírito, Pai. Nós queremos ser cheios. Nós queremos experimentar da plenitude do Senhor em nossas vidas, Pai. Ah, vem quebrando todo o limite, Senhor, que há em nós. Vem quebrando toda a barreira que há em nós, Senhor. Enche-nos, Espírito Santo. Faz transbordar em nós o teu amor. Faz transbordar em nós a tua presença. Vem, Senhor. Vem, Senhor, vem nos encher. Nós temos fome de Ti, Senhor. Nós temos sede de Ti, Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Não podemos viver longe da Tua presença. Não podemos viver sem o Teu amor, Jesus. Aleluia, nós queremos mais. Nós queremos mais, mais de Ti, mais da Tua presença. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia.
nossas palmas te louvam, Jesus. Aleluia. Graças ao Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Podemos se sentar. Gostaria de convidar minha esposa. Ela estará ministrando a palavra. Amém. Estará ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. Pai, Senhor, a todos, boa noite. A irmã Alessandra vai fazer um testemunho para nos edificar. Paz do Senhor, igreja, eu quero testemunhar e estou nervosa, então já peço desculpa, mas esse testemunho faz já 1 ano e pouco, foi do ano passado, do começo do ano, e eu quero dizer para vocês que Deus, Ele é Deus. Amém. Se Ele faz, Ele Glória é a Deus. Deus. Se Ele não faz, Ele continua sendo Deus. Amém. Ano passado eu cheguei a engravidar e eu fui no Suzuki e pela idade ele falou pra mim ir no Rosei. E eu fui no Rosei. Cheguei lá, ele falou pra mim, mas o Suzuki falou que você está com quanto tempo? Eu falei, umas 3 semanas. Aí eu já vi que tinha algo de errado. Falei, mas amém. Ela falou, então você volta daqui 1 mês. Eu falei, amém, eu volto. E aí eu conversando com a Rafa, ela falou pra minha irmã, eu vou junto com você. Eu falei, minha irmã, mas dá jogo. E glória a Deus a gente tem amigos, irmãos. E eu falei, não vou chamar. Só que na noite anterior ela falou, eu vou com você. Eu falei, amém, então vamos. Aí chegou lá, ela falou pra mim, o feto não desenvolveu, o coração não bate. Eu falei, amém. E aí eu saí, a Rafa estava comigo, ela falou, irmã, confia no Senhor. Aí ela falou, e chora, Rocha também, derrama lágrimas. Aí chorei e fui pro banheiro. Falei, Senhor, o Senhor é aquele que pode operar um milagre na minha vida. Se for da vontade do Senhor, o Senhor faz esse coração bater. Mas se não for, agora me ajuda a passar por isso. Porque eu estou morrendo de medo na curetagem. Porque eu já tinha ouvido falar, a Rafa já tinha passado, e ela falou, nossa, como eu sofri na curetagem. Então eu já tinha ouvido todo mundo falando. Então, já sofreram antes ou depois. E a médica, eu voltei, ela falou pra mim, pelo jeito já vai sair, porque já está sangrando por dentro. E aí ela falou, você espera expelir ou você faz a curetagem, o que você quer? E eu, muito inocentemente, eu falei, é um feto, vai sair, vai doer, mas talvez não sofra tanto. Vou passar pela curetagem, não. E aí ela falou, tá bom, então vamos fazer assim, a gente espera até sexta-feira. Se sexta-feira não expelir, a gente faz a curetagem na segunda-feira. Então ia ficar 1 semana, porque isso era na segunda-feira. Eu falei, tá bom então. E aí eu não estava sentindo dor, nada, não estava sangrando ainda. E eu falei, tá bom, então eu vou esperar. E ela falou, então já vai fazer. Você faz eletro, faz negócio do coração, para se acontecer alguma coisa, tá tudo bem. Eu falei, tá bom. Aí saí de lá, ela falou assim pra mim, mano, vamos procurar a segunda opinião. Eu falei, Rafa, eu acho que... Ela falou, não, vamos procurar. E a gente não entende o que Deus tem pra gente. E eu, no meu coração, eu já estava muito em paz. Juro pra vocês, eu estava muito em paz, porque Deus já tinha me dado paz que realmente o coração... Eu ia chegar lá e o coração não ia estar batendo. E aí eu fui no Hana. E eu cheguei lá, não falei que eu estava grávida, eu só falei que estava com uma suspeita. E ele falou, então vamos fazer o exame. E ele falou, realmente, você está grávida. Aí eu entrei, ele falou, mas o feto não bate o coração dele. Aí eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte.
amanhã você volta para ver se o coração realmente não está batendo. E se não estiver batendo, a gente pensa se eu vou te dar um remédio ou você faz a curetagem. E eu fui embora. Aí a Rafa falou, pode avisar o Daniel? Eu falei, avisa, né? Porque eu tô podendo não. Aí avisou e ele chegou antes de mim ainda. A hora que chegou, ele estava lá. Irmãos, quando você tiver contar alguma tristeza, você conta para todo mundo junto. Porque eu fui contando para um da minha família, e cada um eu chorava. Contava para o Daniel, contava para minha filha mais velha, contava para minha filha menor. E eu tinha que... Mas aí eu orei e falei, Senhor, que seja feita a tua vontade. Mas me ajuda, eu estou morrendo de medo dessa curetagem. Porque eu sei que vai doer, mas o Senhor é aquele que pode fazer e passar tudo bem. E aí cheguei lá no outro dia, aí já fui com o Daniel, e ele falou assim pra mim. E aí ele começou a se culpar, que às vezes é uma coisa que a gente faz, né? A gente carrega uma culpa que na verdade não é nossa, porque é Deus que está no controle. E ele falou assim, mas quem deveria estar lá era eu. Eu falei, não, quem deveria estar lá era a Rafa. Porque se você estivesse lá, eu tinha esperado no COSEI essa semana inteira. E ela falou para mim, não, vamos procurar uma segunda opinião. E eu fui. Porque os dois já estavam muito abalados, então talvez ninguém pensaria, né? E aí eu fui. Aí no outro dia ele foi comigo. E aí quando chegou lá, o médico falou, realmente, o coração não bate, você já está sangrando muito e não tem como expelir. Você vai sofrer demais, porque o feto é pequeno, mas a sua bolsa está de 3 meses. E para sair você vai sofrer muito, a gente vai fazer uma curetagem, que você vai sofrer menos. Aí o Daniel falou, quando? Agora. Pode subir, que você vai fazer a curetagem agora. Amém. Eu já fui, oh meu Deus, me ajuda. E aí eu fui. Cheguei lá, ela já colocou eu para dentro do quarto, preenchi tudo e tal. Ela falou, já vamos. Eu falei, então vamos, né? Aí entrei lá no quarto, eles já colocaram o soro. Ela falou, agora já vou colocar para você dormir. Eu falei, tá bom. Aí já colocou para dormir, aí foi coisa de segundos. Ela falou, tá com sono, né? Eu falei, tô. Ela falou, então dorme. Aí dormi. Dormi, irmãos, a hora que eu vi, eu já estava lá no quarto. Ainda falei pro meu marido, eu falei, ué, mas como que eu vim parar aqui que eu nem lembro? Ele falou, você não lembra? Aí você estava na cadeira de roda, a mulher, a enfermeira te ajudou, eu tirei a cadeira, eu já nem lembro. Eu não sei nem como eu vim parar aqui. E depois também, eu fui embora sem dor. A minha dor era porque eu tinha que ficar 3 dias de repouso e começou a doer minhas costas. Eu já não estou aguentando mais ficar deitada. Então, o que eu quero dizer para vocês é assim, confia, independentemente. Deus não fez, mas Ele continua sendo Deus. E o cuidado que Ele teve comigo foi maravilhoso. Amém, porque amém. eu não senti dor nem antes, eu não senti dor nem durante, e não senti dor nem depois. Então, eu não senti dor em nenhum momento. Então, eu creio que Deus estava cuidando de mim em todos os momentos. Porque ainda, depois eu falei para o William, fiquei sem Paula, e depois acabei contando para ele, e ele contou até uma história, nossa, uma amiga perdeu e a gente teve que cuidar depois da curetagem, porque doeu demais. Eu conversei com a outra, a mesma coisa, a outra sofreu. Falei, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuidou de mim do começo ao fim da curetagem, porque eu não senti dor nenhuma. E isso foi para glorificar o nome do Senhor mesmo, porque aí falando para as minhas filhas, a mais velha, e a mais velha olhou para eles e falou para mim assim, mãe, eu queria muito essa criança, mas como não teve, eu agradeço que eu já tenho uma. A gente briga, tudo, mas eu tenho uma família, eu tenho uma irmã. Então, assim, eu glorifico o nome do Senhor. O que eu queria dizer para vocês é, confia, independente. Amém. Se Ele faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele continua sendo Deus. Mas Ele cuida em todos os momentos. Ele nunca nos abandona. Amém. E nos momentos difíceis, Ele está ali. É isso que eu queria deixar para os irmãos. Amém.
está usando a palavra hoje. Convido você a fechar seus olhos nesse momento. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Senhor Deus. Tu és o Deus soberano, Pai. Tu és o Deus altíssimo, Senhor Deus. E que a sombra, Pai, do Altíssimo invade esse lugar, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Trazendo, Senhor Deus, da tua paz, Senhor Deus. Trazendo, Senhor Deus, da tua cura. Deus, em nome de Jesus, Pai querido. O Senhor é o Rei dos corações, Senhor. Que nessa noite, Senhor Deus, desse dia, Pai, o Senhor possa, Pai, trazer uma cura, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, Pai. Porque de Ti, Senhor Deus, emana cura, Senhor Deus. De Ti, Senhor Deus, emana vida. Oh Deus, e que o sopro de vida seja neste lugar, Senhor Deus, restaurando, Pai. Transformando, mudando histórias, Senhor Deus. Sim, Deus, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, como nós cantamos aqui, como nós adoramos o Senhor neste lugar. Oh Deus, nós queremos mergulhar no seu coração, Senhor. Leva, Senhor Deus, nossa mente, Senhor Deus, cativa a teu senhorio nessa hora. Repreendemos, Senhor Deus, toda distração, tudo aquilo, Pai querido, que tenta roubar a tua palavra, tudo aquilo que, oh Deus, vem, Senhor Deus, para impedir, Pai querido. Mas que nessa noite, Senhor Deus, nós possamos sair daqui cheios, Pai. Cheios da tua presença, Pai. Que a unção, Pai querido, que quebra o jugo, seja sobre este lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Outro dia, no feriado, nós fomos várias vezes na praia. Mas um dia em especial, nós ficamos lá até mais tarde, até a noite. Eu gosto muito de ficar até a noite na praia. Para mim é o melhor horário. Eu vou de dia só por causa da Laísa. Porque ela gosta de sol. Aí eu vou durante o dia só por causa dela. Porque ela gosta de ir de manhã e ficar até a noite. No sol. E aquele dia assim, durante o dia, tinha tanto barulho. Tinha tanta bagunça, assim, de pessoas, uns ouviam som e vozes das pessoas. Mas foi ficando de tarde, assim, cada um vai indo embora, porque as pessoas não gostam, gente, de ficar na praia à noite. Não é todo mundo, não. E foi silenciando. Durante o dia, sem brincadeira nenhuma, eu não escutava o barulho das ondas. Não dava para ouvir o barulho das ondas. E a palavra do Senhor fala lá em Apocalipse 14 que a voz de Deus é como o som de muitas águas. Quando foi quietando, ficou tudo quietinho, parece que só estava a gente ali, mais um pessoal lá. O barulho da água era tão alto que eu e o José, a gente tinha que falar um pouquinho mais alto para a gente se ouvir. E eu me lembrei desse versículo, eu falei, para ouvirmos a voz de Deus, temos que silenciar tudo. Precisamos silenciar a nossa mente, situações, as vozes intrusivas da mente. Tudo isso atrapalha muito de ouvir a voz de Deus. Verdade. Que o Senhor possa nos levar a ouvir a voz dele como o som de muitas águas. Amém, aleluia. E é tão lindo.
É tão lindo ouvir a água do mar, quando aquela onda vem assim. É muito bonito. Imagina só ser comparado à voz de Deus. Como é maravilhoso nosso Senhor. A palavra do Senhor, durante essa semana uma semana difícil, gente. A semana não foi fácil. Estragou um aparelho lá no meu trabalho, lá tipo um secador assim, que ele faz a peça ficar mais fácil de entrar. E estragou isso daí. Por várias vezes eu pensei, vou embora para casa hoje. Aí eu pensava, não, hoje não vou não. Mas se amanhã não tiver arrumado ainda, eu vou embora. E nisso foi até conseguir trabalhar a semana toda. Mas não foi uma semana fácil e eu tentando ouvir a voz do Senhor. E parece que aquela situação, sabe, de você ter que fazer mais força, de você ter que de alguma maneira tentava abafar, né? Eu ficava um pouco concentrada naquilo que eu estava fazendo. Mas acho que quarta-feira mais ou menos, assim, aquilo já estava mais fácil, sabe? Até o que já estava bem mais fácil, já estava calejada já. Então, dali em diante foi mais tranquilo. E o Senhor me deu duas frases. Uma delas é, e se? E se? Meu Deus, e se? Mas essa frase, ela não foi gerada no coração de Deus. Essa frase, muitas vezes, ela vem com culpa e ela vem com acusação. E se eu tivesse feito assim? Foi uma frase gerada pelo inimigo. E se eu tivesse agido diferente nessa situação? E se eu tivesse continuado? Ou e se eu não tivesse feito isso? Aí sabe do que eu me lembrei? Aquelas fitas VHS que a gente assistia, alguns não vão saber o que é isso, né? Essa geração, mas talvez não vai saber, mas eu me lembro que a gente pegava filme na locadora e para devolver, a gente tinha que rebobinar a fita. E quando... Gente, eu gostava de ver a fita rebobinando. Eu gostava de ver a fita rebobinando, porque quando derramava água, a água voltava para o copo. Tudo voltava. Se derrubava alguma caixa assim, aquilo voltava para a caixa. E me veio essa cena na cabeça. Que muitas vezes a gente, com esse si, a gente quer que seja dessa maneira. Já aconteceu, não tem mais volta. Não tem como rebobinar a nossa vida com uma fita. Voltou para dentro da caixa? Não, vamos começar aqui, né? Nós podemos, sabe o quê? Fala comigo, recomeçar. Recomeçar. Nós não podemos voltar a fita. Querer que aquilo volte novamente. O e se fazer parte. Mas aí a outra frase é o seguinte. Essa foi de Deus. Até quando? Até quando? Até quando nós vamos deixar as coisas acontecerem? Ou as coisas paradas? Eu gostaria de abrir a palavra do Senhor em João 4. Todos aqui conhecem a história da mulher samaritana? Amém.
Todos, levanta a mão quem não conhece, que eu vou dar uma pinceladinha. Se alguém não conhece, vem Diogo, eu vou dar uma pinceladinha aqui. Todos conhecem. Seguros? Oxe. É porque senão eu vou falar e depois vai ficar meio vago, né? Mas essa mulher era samaritana e Jesus era judeu. E ela foi buscar água num poço, meio-dia. Sendo que todas as mulheres buscavam água antes do sol nascer. E aquela mulher não. Ela ia meio-dia. E quando as outras mulheres iam buscar água no poço, elas já iam em turmas. Juntava, tinha aquele horário combinado de ir buscar água no poço. Por quê? Uma ajudava a outra a tirar porque era pesado. É pesado. Alguém já tirou água do poço? É pesado para tirar. E as mulheres elas buscavam água para os afazeres da casa, para necessidade mesmo. Então, uma ajudava a outra a tirar a água para levar para suas casas. E aquela mulher, ela ia meio-dia sozinha. Ninguém estava mais no poço. Eu sempre li esse texto, eu não me, como diz o William, não me prendia aos detalhes. Tem um detalhe ali. Jesus chega para aquela mulher e Jesus fala da água viva. De uma água. Primeiro ela fala, como você é judeu e fala comigo que sou samaritana. Aí Jesus, ele não responde muito, parece que ele está falando aleatório, assim, diferente do que ela está falando. Se você soubesse com quem você está falando. E aí vai o diálogo dos dois, mas parece que não está alinhado. A conversa dos dois não está alinhada. Porque Jesus, ele tinha uma atenção e tem uma atenção flutuante. É uma atenção que ele não olha o que a pessoa está falando. Ele olha além. O fato daquela mulher estar naquele horário, naquele lugar, sozinha. Diga comigo assim, sozinha. Sozinha. Deus não nos fez para andar sozinhos. Deus não nos fez para andar sozinhos. E aquela mulher, ela fala assim, aí Jesus fala para ele da água, que você não vai ter mais sede. Se você beber da água que eu tenho para te dar, você não vai ter mais sede. E ela fala algo tão interessante aqui, vamos ler agora, com detalhes. No 15. Não, vamos ler o 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise voltar neste lugar. Olha o porquê que aquela mulher queria a água de Jesus. Para que a sede dela, a necessidade dela acabasse. Mas o problema dela não era a sede, o problema dela era voltar naquele lugar. A palavra do Senhor fala assim, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A luz do meio-dia revelava para aquela mulher o que ela estava fazendo ali.
revelava para ela quem ela era. Imagina ela buscando água naquele poço e vindo na mente dela assim: e se você andasse como as outras, você não precisava estar aqui essa hora. Se você tivesse tido um marido só, você não precisava estar passando por isso. A luz do meio-dia trazia tanta clareza para ela e tanta dor para aquela mulher, que ela queria aquela água de Jesus para ela não precisar voltar mais naquele lugar. E às vezes, como nós estamos assim, se eu pudesse, eu não queria nem ver mais essa pessoa. Se eu pudesse, eu nunca mais pisava o meu pé ali. E aquilo ia impedindo, ia trazendo peso para ela, porque imagina um dia você pegar água do poço, sozinha. 2 dias, imagina, a palavra não fala quanto tempo ela buscava água sozinha. Mas Jesus entra nesse cenário e ele traz uma revelação para ela de que não era o lugar. Não vai adiantar nada. Se você não tiver mais sede, você não precisar voltar aqui, o problema está lá na sua casa. Não é o trabalho, não são as pessoas, é aqui. São coisas que o Senhor precisa arrancar. E essa mulher, depois que ela entende quem é Jesus, que é o que nós precisamos entender, porque muitas vezes nós precisamos entender quem é Jesus. A palavra do Senhor diz que que não há nome mais poderoso do que o nome de Jesus. A cura do Senhor. A compulsão, a repetição na vida daquela mulher ela tinha uma compulsão, repetição, ela ficava repetindo. Ela queria acertar. Ninguém se casa 5 vezes. Ninguém casa por casar. Todo mundo que se casa, casa para dar certo. E aquela mulher, ela tentou dar certo 5 vezes, e na 6ª vez ela já extrapolou, ela já estava com um marido que não era dela. Se não era dela, poderia ser de outra. Porque senão a palavra não falaria dessa maneira. Esse que você está não é teu. Senão falaria de outra maneira. Se fosse um homem solteiro, um rapaz solteiro, falaria, vai lá e conserta a situação, tal. Não. Vai falar, esse que você está agora não é teu. Imagina a culpa que aquela mulher estava carregando.
Gente, o peso da culpa é muito ruim. A palavra fala que sobre isso, porque o dia que nós entendemos essa verdade dessa palavra, que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nós vamos nos livrar de toda culpa. Amém, aleluia. Porque a culpa, ela é um fardo pesado. Pensa num fardo pesado. Mas até quando? Mas e se eu tivesse feito diferente, as coisas teriam sido diferentes? Não vai rebobinar a fita. Chegou a hora de virar a página. E recomeçar. Eu me lembro que quando eu estava tirando carta, pensa numa pessoa que sofreu para tirar carta, foi eu. Eu demorei muito tempo para tirar carta. Na época não tinha em português, eu não tinha carta no Brasil, então era ou inglês ou japonês. Não entendo nenhum dos dois. Aí eu falei, vou no inglês, né, que vai ser melhor. Aí aquele decorar, né? Só que tem pegadinha. Você não decora a pegadinha. E chegou uma situação, um tempo lá, eu ia, avançando, né? Cada dia avançava. E com esse avanço eu ficava muito feliz. Mas depois chegou uma hora que eu comecei a me frustrar. Por quê? Eu não passava por um ponto. E o que é pior, eu não sabia aonde eu estava errando. Eu mudava a resposta, eu fui tentando mudar todas as respostas para meu avô aqui, tentar mudar para ver qual que está errada. E continuava por um ponto. E uma vez, acho que um rapaz com muita dó e misericórdia de mim, um rapaz de uma outra empresa que eu estava por assessoria por uma empresa, e aí um rapaz de outra empresa falou para mim, eu já estava muito conhecida no Lincoln Center dos despachantes, e ele falou assim para mim, perguntou meu nome, ele falou, Márcia, vai lá no escritório, faz um simulado nosso lá. Esquece tudo isso que você está fazendo agora. E faz um simulado. Daí eu conversei com ele lá sobre preço, ele fez um preço bem bacana. E ele falou, esquece tudo isso que você está fazendo e recomeça. Faz um simulado. Passa um dia lá fazendo simulado. Eu passei o dia lá fazendo simulado com eles. Eu fui lá e passei. Não adianta você querer corrigir aqui. É recomeçar. Existe tempo na nossa vida que os ciclos, né, eles precisam mudar. E eu me lembro de Jacó, o único relato na palavra que fala de alguém que fez um altar em cima de um sepulcro foi Jacó. Não era costume daquele povo fazer coluna. Coluna era algo feito para Deus, para deuses, para adoração. E lá em Gênesis 35, fala assim que Jacó, quando Raquel morre, sabe o que ele faz? Uma coluna. E coloca em cima do sepulcro dela. Raquel foi a mulher porque ele trabalhou 14 anos. O amor da vida dele. Imagina a dor daquele homem perder aquela mulher.
Mas sabe o que ele faz? Um altar em cima da dor dele. E sabe muitas vezes o que nós fazemos? Um altar em cima das nossas dores. Quantas pessoas fazem altar em cima das dores? Aí vai ali e passa. Eu estou com essa situação, adoro ali, né? Aquela dor. Altar foi feito para adorar a Deus. Altar não foi feito para depressão. Altar não foi feito para tristeza. Altar não foi feito para nada disso, para nenhuma dor, para nenhum sofrimento do passado. Porque eu tenho certeza, se eu perguntar para cada um aqui, cada um tem uma história de vida, cada um tem uma superação, algo que passou, algo que viveu. Mas até quando nós vamos ficar colocando coluna em cima das dores? Eu não consigo porque meu pai, não consigo, não consigo. Tempo de recomeçar. É tempo de virar essa página. É tempo desse e si ficar longe de nós. Liberar nossa mente para o novo de Deus, para aquilo que Deus tem novo. A luz do meio-dia revelava para aquela mulher. Outra situação que eu acho muito interessante é quando Pedro está lá na fogueira, fala que a luz do fogo revelava a clareza do fogo, que ele sentou lá numa fogueira lá, das pessoas que estavam apoiando a crucificação de Jesus. Ele sentou ali no meio e fala que a luz, o fogo refletia e as pessoas reconheciam quem ele era. A luz revela quem nós somos. Essa mulher, ela não ficou mais naquela situação. Ela quis sair dessa repetição. Para quem não queria ver ninguém, meio-dia, e depois que ela encontra com Jesus, ela vai por toda a cidade. É um Deus que cura. Muitas vezes quantas vezes você não quis ver ninguém? Quantas vezes? Não quis pisar em certos lugares para não ver? Eu nem vou lá, para mim não ver. Chega a passar mal quando vê. Ou que escuta falar. É tempo de beber dessa água. Essa água não é que você não vai poder, querer mais voltar naquele lugar. Essa água vai te fazer você ir nesses lugares, você encontrar com essas pessoas. Esse lugar, essa água vai transformar as nossas vidas. O Senhor, Ele ministrava o meu coração, porque muitas vezes quando
a culpa ou qualquer sentimento de... Muitas vezes o inimigo tenta semear no nosso coração. É nos parar. É nos limitar. Não vou deixar. Vou vivendo aí. De qualquer maneira. E isso vai atrasando muitas coisas na nossa vida. E eu estava trabalhando lá e eu fazia um lugar antes de eu sair, né? Que eu fiquei uns meses parada, uns 2 meses. E agora eu voltei para o lugar o contrário, né? Do que eu tô, mesmo serviço, mas o contrário. E tem um lado lá que você, quando você pega o jeito, é mais fácil para você. Aí quando você vai para o outro, você já está aquela, né, atrasada. E eu me lembrei de quando eu fui aprender nesse outro lado, a forma de pegar, é tudo diferente. E o chefe falou uma frase para mim, que, sabe, quando você fala assim, Deus está falando comigo. Ele falou assim para mim, que eu estava me atrasando. No outro lado lá, eu fazia de uma maneira que eu não me atrasava. E ele falou assim para mim, Márcia, monta andando. Faz andando. Se você for ficar parada, montar e depois andar, você se atrasa. Eu falei, uai, vou tentar, né? Porque a coordenação motora, né? De você fazer algo andando, não é fácil. Mas Deus falou tanto comigo naquele dia. Faz caminhando. Para você não se atrasar. Para você não atrasar o propósito de Deus. Está recebendo cura? Continua caminhando. E não é que deu certo? Deu certo. Não para, não. Não se deixe paralisar por causa de situações, por causa de mentiras, enganos do inimigo. Faz caminhando que você vai ver. Vai dar certo. O que Deus tem para nós é essa água, é essa cura. Eu convido vocês a se colocar de pé. Feche seus olhos. Eu não sei se você tem feito algum memorial em cima da sua dor, que você volta ali e olha para a situação muitas vezes e não consegue parar de olhar para essa dor, não consegue parar de olhar para essa limitação, para essa dificuldade. O Senhor, Ele é um Deus que Ele não cura sintomas. O nosso Deus, Ele não quer nos dar um remédio, um paliativo, mas Ele quer nos trazer uma cura completa. Ele quer curar raízes. O nosso Deus, Ele quer desentulhar as fontes. O nosso Deus, nessa noite, Ele quer tocar no nosso coração de uma maneira diferente. Para que nós possamos olhar para as limitações, para as lutas, para as batalhas, para aquilo que tem tentado parar. Toda culpa, todo sentimento de culpa, todo sentimento de ansiedade que essa situação tem trago.
todo sentimento de incapacitação que situações têm deixado na sua vida, na minha vida. Nessa noite o Senhor quer aliviar os ombros, Ele quer tirar esse fardo pesado, esse fardo da culpa. A palavra do Senhor diz que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Toda acusação na mente, todo peso na mente, toda palavra na mente, toda palavra de derrota vai caindo por terra nessa noite, em nome de Jesus. A tua palavra, Senhor Deus, diz que, ó Deus, o teu fardo é leve, Senhor Deus, o teu fardo é leve. Vem trocando os fardos nessa noite. Tudo aquilo, Senhor Deus, que está paralisando, aquilo que está atrasando o propósito, aquilo, Senhor Deus, que está limitando a visão, tudo aquilo que está, Senhor Deus, trazendo peso de alma, Senhor Deus, em nome de Jesus, seja arrancado nessa noite. Oh Deus, em nome de Jesus, todo altar construído, Senhor Deus, em cima de dores, em cima de frustrações, Pai, vai destruindo nessa noite, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós não queremos olhar para as nossas dores, ó Pai querido, ó Deus, ficar dando o nosso tempo, Senhor Deus, para essas frustrações. Vai tirando, Jesus. Vai trazendo a leveza do teu Espírito, Senhor Deus, em nome de Jesus. Vai trazendo a leveza do teu Espírito, Senhor Deus, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor Deus. Ah, Deus, nós olhamos, ó Pai, para essa mulher quando ela diz que ela quer dessa água para que ela não precisa voltar naquele lugar. Ah, Senhor, ó Deus, muitas vezes nós temos tido a mesma sensação, Senhor Deus, não gostamos nem de pensar em certas situações do passado. Ó Deus, nos faz mal, ainda nos traz dores, mas o Senhor, ó Deus, tem recomeço. O Senhor tem recomeço nessa noite, o Senhor tem recomeço. Vem com o teu recomeço, Senhor Deus, em nome de Jesus, nos fortaleça, Senhor Deus, para que nós possamos avançar, Pai. Nos cura, Senhor Deus, em nome de Jesus, para que possamos, ó Deus, curar outras pessoas, para que possamos tocar, Pai, para que possamos ser testemunhos vivos, Senhor Deus, do teu poder. Oh, Senhor Deus, Tu és o Deus soberano, Senhor. Oh, Tu és o Rei da Glória, aleluia, maravilhoso, conselheiro. Tu és o nosso Deus forte, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto.
Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Amém. Os irmãos podem se sentar. Esse é o momento dos dízimos e das ofertas, né? É um privilégio para nós que servimos a Deus, abençoar a obra do Senhor, né? E você que nos visita, não se sinta constrangido, né? Isso é um privilégio para nós, né? Que servimos ao Senhor. Eu quero deixar aqui um versículo para os irmãos meditar, né, que está em Mateus 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, e quem busca acha, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é um homem que seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes a vós a eles, porque essa é a lei e os profetas. Amém? Irmãos, generosidade é uma coisa que você compartilha e que você recebe. A nossa vida de andar com Deus, irmãos, é como um rio, né? O rio, quando chove, o rio vai pegando tudo quanto é tranqueira, e ele vai carregando tudo, ele carrega tudo. Mas o rio, você já viu o rio parado? Você nunca viu um rio parado. O rio, ele segue o seu curso e ele vai levando, né? Ele vai seguindo. Assim é a nossa vida com Deus. Tudo que nós fazemos para os outros, irmãos, Deus é sobre a sua vida. Boa medida, sacudida e transbordante é o que Deus tem para a nossa vida. O nosso foco só não pode ser só dinheiro. O nosso foco tem que ser Deus. Mas é Deus que cuida de nós. Amém? Você se sinta à vontade para estar contribuindo na casa do Senhor. Amém? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua provisão sobre as nossas vidas.
Assim como a Alessandra falou aqui hoje, Deus, o teu cuidado sobre nós. Assim como a palavra que foi ministrada aqui, Senhor, de cura para nossa alma, Pai. Ah, Deus, como o Senhor tem sido tão bom para conosco, Pai, de nos cuidar. De uma tal maneira, Senhor, meu Deus, que se os nossos olhos fossem abertos, meu Deus, para a gente ver, Senhor, cada livramento que o Senhor nos dá. Ah, Senhor, meu Deus, se os nossos olhos fossem abertos, meu Deus, para a gente ver, Senhor, meu Deus, Senhor, o quanto o inimigo tem tentado contra a nossa vida, Pai, e quanto o Senhor tem nos guardado, Pai. Ah, Deus, eu te louvo, Senhor, por tua bondade, pelo teu cuidado sobre nós, pela abundância que nós temos, Pai. Senhor, porque se nós estamos aqui, Senhor, meu Deus, é porque nós temos saúde, Senhor, é porque a tua mão, Senhor, está sobre nós, Pai. Que o Senhor abençoe, meu Deus, cada família aqui representada, Pai. Que o Senhor faça superabundar, Senhor, em cada vida aqui, Senhor. Ah, Deus, em todas as áreas, Pai, que o Senhor nos leve a crescer, Senhor, na graça e no conhecimento de Ti, Pai. Senhor, que nós sejamos plenos, cheios da plenitude do Teu Espírito, Pai. E que repouse sobre nós, Senhor, a Tua graça, Senhor, meu Deus. Que haja contentamento, Senhor, meu Deus, que transborde, Senhor, em nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos terminar o culto, amém? Hoje nós temos visitantes, maravilha, nós ficamos muito felizes de receber vocês, amém? Em nome de Jesus, nós queremos louvar ao Senhor pela vida de cada irmão, pela igreja do Senhor, por cada família, por toda a bênção que o Senhor tem feito a nós, que o Senhor tem dado a nós, por sua graça e misericórdia sobre nossas vidas. É porque o Senhor sempre nos dá a oportunidade de recomeçar, de avançar. Isso é maravilhoso, nós estamos aqui para isso, amém? Vamos avançando para o alvo. Nosso alvo é Cristo, nosso alvo é a eternidade, em nome de Jesus. Seguimos firme, amém? Em nome de Jesus, amém. Vamos orar, irmãos, para terminar o nosso culto. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um dia na presença do Senhor. Obrigado por este dia que o Senhor fez para o louvor da sua glória. Como é maravilhoso, como é importante, como é bom estar aqui, Senhor. Mas vale um dia na tua presença, Pai, do que 1000 em qualquer outro lugar. Nós cremos, Senhor. Nós cremos porque temos experimentado desta verdade, desta palavra. E como é maravilhoso, Senhor Deus, poder assentar à mesa, poder estar com os irmãos, poder estar em comunhão com os irmãos, na oração, Pai, no partir do pão, ó Deus, no conhecimento da palavra, no partir da palavra, Senhor. Ah, Senhor, Tu és maravilhoso. Como é bom, Senhor Deus, poder, Pai, experimentar dessa doce presença, Senhor. Como é bom poder usufruir de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Que a palavra do Senhor diz que é bom, que é suave, que é agradável, que os irmãos se unem, que os irmãos vivam em unidade, que os irmãos vivam em união, porque o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E nós recebemos do Senhor e queremos também dar aos nossos irmãos, sermos abençoadores, Pai, porque o Senhor nos chamou para sermos abençoadores. Eu creio, Pai, nós cremos em nome de Jesus. Que a nossa semana, Senhor, seja uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana de novidades, Pai, na presença do Senhor, no nome de Jesus. Que haja, Senhor, nesses dias restauração, que haja nesses dias salvação, que haja nesses dias, Pai, cumplicidade entre os irmãos, no nome de Jesus. Que o Senhor nos guarde, cada um de nós, no nosso trabalho, na nossa casa, no trânsito, em todo e qualquer lugar, que a doce presença do Senhor venha nos envolver no poder do nome de Jesus, porque nós reconhecemos que Cristo em nós é a esperança da glória, é Cristo em nós que nos dá esperança, Senhor. Por isso nós te agradecemos no nome de Jesus.
Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê graça em nome de Jesus. E que o Senhor revele a ti a sua face de amor e te dê paz em todo o tempo, no poder do nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Todos dizem amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.